Boa tarde. A gente está na edição da quarta-feira que inspira e sempre que eu começo com gratidão. E gratidão significa agradecer a instituição, que é a Silbar, na pessoa da presidente, da Isabel Vieira, que tem dado todo apoio a esse projeto da quarta-feira que inspira para levar até a nossa audiência uma inovação, né, uma mudança com relação ao que aconteceu com a pandemia, que as pessoas saíram do balcão físico e tiveram que se apropriar do balcão virtual. E todo mundo que não aceitou essa condição, ele precisa de aprender que aceitar seria também uma condição normal e nova para que tudo funcione melhor. Também agradecer a equipe do Sodré, o Banils, que está aqui no estúdio, nos apoiando, né, com a equipe técnica, a Laisa e o Felipe, e até o Carlos Roberto Sodré, que nos ensina tanto no jornalismo. Então, o projeto da quarta-feira que inspira vem, através de exemplos e experiências, ser um facilitador no processo de transformação. A pandemia acelerou o mundo na direção da internet, e assim estar longe dela significa perder as oportunidades desse mundo novo. Hoje, a gente está aqui com a Caroline Balbino, que vem falar sobre inovação na pandemia e ainda um pouco do departamento jurídico, já que ela é uma doutora advogada, né? Fala aí, Caroline. Dom Pedro I deu a gente esse título e ninguém tirou até hoje, né, Pedrão? Verdade. Pedrinho. Mas ele tem cara de Pedrão, é foda. Gente, muito obrigada. Boa tarde, boa noite, quase boa noite, né? Não sabemos a hora que vocês vão estar assistindo, mas eu tenho certeza que vocês vão amar esse conteúdo. Inovação é algo que a Sil vem buscado muito e tem executado, né? Não só no universo tradicional, do online, do balcão, mas também do balcão físico, mas também na música, na cultura, tocando o coração das pessoas, criando formas diferentes de apresentar a delicadeza de servir o público. E o comércio, eu tenho certeza que está recebendo isso. Foi aplaudido, inclusive, esse projeto por várias pessoas, quando eu postei de fora, que realmente se sentiram inspiradas com essa inovação que a Sil colocou para os nossos cidadãos baenses. Essa condição da inovação, do novo normal, né, que a gente agora tanto fala sobre isso, ela traz uma condição que a inovação quase que virou um requisito para que a gente sobreviva a esse mundo novo. A um mundo que está cheio de preocupações, e eu sei que, Caroline, que você foi inovadora na questão da prevenção. Você tem criado protocolos que levam para o comércio uma condição mais sustentável e até com mais conformidades, né? A parte de segurança das pessoas, né, do meio ambiente, para que os funcionários, os colaboradores estejam, de uma certa forma, com a condição de saúde garantida, e também os clientes. Conta um pouco dessa parte, que é um projeto tão legal, e eu sei que ele está aqui dentro da ACIL também, que está apoiando, e aí conta um pouquinho desse projeto para que a gente possa mostrar para as pessoas que não somente o virtual tem que funcionar, mas dentro do ambiente físico a gente precisa estar bem preparado até para mandar entregar os produtos no delivery, né? Com certeza. E nesse contexto a gente começa a perceber o seguinte: a evolução humana da questão ambiental, ela saiu muito da órbita, né, diretamente ligada à árvore, ao solo e à água, e a pandemia trouxe a questão ambiental também para a saúde humana. Então, nos proteger a vida humana, e isso tem reflexo lá no universo trabalhista e na própria credibilidade das marcas no mercado, faz com que essa inovação em trazer protocolos básicos de operação dentro do comércio em especial se torne cada vez mais necessária. E quem graciosamente, né, acampou, incubou esse projeto foi a Silbar, através da presidência, que prontamente aprovou e se disse totalmente conectada com essa tamanha necessidade da gente trabalhar a segurança sanitária a um nível tão básico, desde trabalhar a saúde bucal do atendente, até mesmo essa questão dos hábitos, né, de lavação de mãos, de higienizar os pés, de não adentrar a nossa própria residência. Então, essas coisas que eram hábitos de higiene normal
passaram a ser protocolos de segurança do trabalho quase. Caroline, essa condição, a gente até estava conversando aqui um pouco mais cedo, né, nos preparando a fazer um pré-aquecimento, a gente tem que falar um pouco do marketing. A gente precisa, além das conformidades, mostrar para o cliente um posicionamento de marca. Porque um posicionamento de segurança é um posicionamento hoje positivo para o cliente. Ele não vai comprar de uma marca que negligencia os protocolos de segurança, porque ele também negligencia a entrega, a qualidade do produto que chega no cliente e, às vezes, ele negligencia a saúde do cliente. Sim. Então, quer dizer, estar em conformidade significa que está tudo certo e que também leva um marketing que pode ser apropriado. Não é assim? Sim, exatamente. As empresas, né, sejam elas as mais básicas, as menores, né, a gente tem, por exemplo, aí, pessoas que têm barraquinhas de doce, por exemplo. Imagina se ela tiver ali aquele doce que ela está vendendo numa barraquinha em contato com poeira, pessoas que colocam a mão, escolhem. Então, é sobre essas coisas básicas, né, que esses protocolos de biossegurança do projeto que se chama Ambiente Seguro. Esse projeto, hoje incubado aqui na Silbar, já teve resultados positivos. O segundo resultado positivo que a gente teve de adaptação do projeto foi na PIR. O primeiro foi na Aifos Estofados. O terceiro, Supermercado Vieirão. Então, o que a gente percebe? Que as pessoas se sentem mais empoderadas. Não deixa de ser uma inovação, porque nós não fazíamos isso até um passado próximo, de lavar as mãos, higienizar as partes do carrinho do supermercado, por exemplo. Quando você imaginou que você ia querer ter uma luva de plástico para você fazer compra? Exatamente. Você almoçar num restaurante, pegar a sua comida. E quando você treina o colaborador, você colocou bem, você está empoderando uma pessoa que passa a ter uma informação melhor, ela passa a ter até uma autoestima melhor, porque ela participa do processo, né? E aí ela leva essa imagem para o cliente e torna todo esse contexto novo, embora a doença seja um problema sério, as mortes que ela causou sejam um problema sério, mas a gente está se adaptando e melhorando o mundo. E aceitar que melhorar o mundo é bom, é legal, né? Sim, nossa, é fantástico. E o discurso de que o mundo vai acabar já era muito forte, né? Agora que a vida humana está no topo por conta da sensibilidade do coronavírus, digamos que todo segmento teve que inovar para se adaptar a esse momento. Tanto nas suas operações, ou nas suas entregas, ou até mesmo na própria venda. Hoje, por exemplo, um grande supermercado inovador é o Supermercado Vieirão, que aderiu ao delivery, mas não necessariamente deixou de se preocupar, porque todas as empresas, gente, são feitas de pessoas, para entregar para pessoas, através de pessoas. Então, como não colocar o ser humano no centro e o cliente, em especial, no centro das questões? São conceitos, por exemplo, da experiência do cliente. Qual experiência que eu vou ter com esse delivery, vindo com uma etiqueta escrita ambiente seguro, que eu sei que ele passou por protocolos, ainda que básicos, mas de assertividade muito alta. Nós obtivemos uma empresa com cerca de 80 funcionários, o grande feito de zero, né? Não é 0, alguma coisa, não, é 0. Atestados médicos, de janeiro a 30 de junho agora. Foi a amostragem que nós tivemos da segunda avaliação, em que os protocolos não foram colocados na versão full, eles ainda estão em versão teste, né? Pretendemos lançar a versão oficial em agosto, porém, já com pequenos ajustes de inovação nas etapas de capacitação, operação, fizeram com que esses trabalhadores tivessem uma assertividade na higienização pessoal de suas casas, de seus objetos e até mesmo dos maquinários da empresa, o que contribuiu com esse resultado fantástico, que desafoga o sistema público de saúde, né, assegura produtos muito mais higienicamente, né, seguros, e a pessoa do colaborador que trabalha muito mais tranquilo em saber que aquela empresa investe, né, ainda que com
o pouco, né, como eu falo, esses protocolos, eles são para todo mundo. Não são grandes empresas que têm acesso a esses protocolos. Esses protocolos, a gente pretende que eles sejam num valor acessível, que todos consigam se conectar com esse projeto, porque ele já deu resultados fantásticos. A gente tem certeza que, a longo prazo, a gente pode realmente fazer, né, com que o desafogamento da saúde pública da nossa cidade, que é endemicamente industrial. Nós temos, né, agora um programa de vacinação para as pessoas da indústria, mas, infelizmente, foi a todo momento, né, colocado como serviço essencial. E eu digo nós, porque eu me sinto uma trabalhadora de chão de fábrica. Eu estou todos os dias no chão de fábrica, eu estou todos os dias no comércio como diretora da ACIL. Então, nós estamos em contato com pessoas o tempo todo. E algumas pesquisas que eu fiz também, em alguns programas que eu mentoro e que também participei de startups, no âmbito do assunto Covid, nós percebemos que nós realmente temos um movimento mundial, tá, pela questão do vírus, ele ser um vírus de RNA, ele tem uma mutação. Então, ou nós nos adaptamos e criamos essas inovações em pequenos ajustes dos nossos processos, ou, infelizmente, nós vamos ter empresas, né, sem uma imagem interessante no mercado, com menos acreditação, e a gente quer o contrário, né? A gente quer literalmente chancelar essas empresas para que elas tenham tranquilidade para trabalhar e estejam documentadas e empoderadas para vencer esse inimigo invisível. Caroline, eu achei que eu vou pegando alguns ganchos, né? Eu achei legal demais a sua fala, porque é uma oportunidade de inovação, com certeza. É uma adequação aos protocolos de segurança, e isso é um produto, né? Isso, qualquer empresa pode contratar esse serviço ou se ajustar. E como você disse, não são protocolos caros de inovação. São protocolos que estão envolvendo, por exemplo, lavar as mãos. Ensinar as pessoas a lavar as mãos, né? Ensinar as pessoas... Pedro, é bastante óbvio, é bastante... E aí eu sou muito observadora, né? Eu vou nos lugares, quando estourou a pandemia, eu escrevi esse projeto. Porque eu falei, cara, como é que a gente vai fazer para ficar dentro de casa? Logo eu pensei no problema. Né? Exatamente. Eu falei, a gente precisa treinar para se adaptar. Porque a gente não vai conseguir parar. O Brasil vive do trabalho braçal dos trabalhadores. Caroline, e essa condição... Nós não somos um país tecnológico, né? Na realidade, eu acho que o mundo vai ser uma nova cara da agora para frente. Às vezes até a gente, por conta das startups, que o Brasil tem tanta inovação, tanto empreendedorismo, a gente se torna um país de tecnologia. Mas voltando a falar dessa condição de você levar para o chão de fábrica, e é um ambiente controlado, e quando ele se adequa culturalmente às boas práticas, e as boas práticas precisam de estar colocadas, às vezes se a empresa não está apropriada para isso, ela pode contratar uma equipe para fazer isso, e tem projetos, igual a Caroline acabou de colocar aqui, que ela tem um projeto focado nisso e já vem mostrando resultados, né, de empresas que se adaptaram e não tem hoje o que todo mundo tem de problema aí, que são funcionários relacionados com atestado. Então, essa oportunidade de inovação, ela deixa de ser um custo. Ela acaba sendo feito como um investimento, né? E não um investimento que vai ser só para a empresa, é um investimento que também vai ser para os colaboradores, como você mesmo disse, que ele vai levar para a vida essa inovação toda a cadeia, né, fica ajustada, porque você tem um controle, um procedimento, você tem uma rastreabilidade dos processos desde a entrada da matéria-prima ou do seu produto, né, no caso de um fornecimento de produto, por exemplo, uma loja de roupas, desde o ingresso do seu fornecedor, e aí a gente começa a voltar lá no tempo. Né? Se a gente for mais profundamente, a gente consegue começar a criar uma cadeia desde lá no meu cliente fabricante, ou no meu fornecedor fabricante. Então, existe uma tendência, e eu acredito que você concorde comigo, né, das empresas quererem comprar. A gente está lendo mais rótulo, o ser humano está lendo. O ser humano não está comprando de qualquer maneira. Nós queremos, sim, ler rótulo, nós queremos
trabalhar e comprar de empresas eco-friendly, né, que são as amigas dos animais, que não testam em animais. A gente quer comprar de empresas que praticam a sustentabilidade ou que trabalham com produtos orgânicos. Então, existe uma tendência do mercado comprovada por pesquisas de grandes companhias de pesquisa, né, P&D, que trabalham com essa tendência do mercado a querer comprar mais consciente. E eu entrar num ambiente que tem uma chancela de segurança sanitária, para mim é completamente muito mais confortável. Essa condição da chancela sanitária, ela também leva a uma questão de ativismo, que leva a um marketing orgânico. Porque se você consegue entrar em algum segmento, aquele, por exemplo, eu vejo muito que é o segmento LGBT, que agora teve aí uma startup, como você disse aqui. Teve um Startup Weekend, que é um programa do Google, né, internacional, mas que é acessível, custa R$10 a admissão, e você passa um final de semana fazendo mentorias de como modelar um negócio. Então, para você ter uma ideia como a questão, né, está tão aberta nesse momento, os programas de startups estão inovando, criando campanhas específicas para o universo LGBT. Então, teve uma edição especial, Startup Weekend, somente para o público LGBT, para soluções voltadas para esse público, sociais e de todos os segmentos. Essa condição, ela bate muito com o que a gente está falando aqui na quarta-feira, sempre. Por exemplo, você colocou aí um pouco sobre a questão da higiene pessoal. Teve um curso com a Miúcha, que a gente até deve ter uma nova edição em agosto, né? Eu participei. Isso. A Didi teve lá dando aula de teatro. Foi um curso de 3 em 1, né? Foram vários ensinamentos. Mesmo. E eu lembro de ter visto uma condição assim que parece tão óbvia. A Miúcha contando que a gente precisa ter preocupações com os dentes. Porque senão como é que a gente teria esse sorriso? Olha, não dá para ter esse sorriso se não tiver preocupação nos dentes. Eu tenho uma palestra que eu às vezes dou em chão de fábrica ou em algum comércio, né? Que eu sempre brinco, né? Falar, agora vocês estão tudo lascado, porque agora vocês estão tomando o próprio veneno com a máscara. E essa é uma condição... É uma questão básica, né? A higiene bucal, gente, está comprovado. A Covid-19, a doença, ela tem muito mais virulência sem higiene bucal do que quando você tem uma boa higiene bucal. Ou seja, você transmite mais a Covid se você estiver adoentado ou alguém portando o vírus, se você não mantém uma higiene bucal eficiente. E o que a gente está contando aqui são coisas simples. Imagina, escovar os dentes, lavar as mãos, evitar os contatos com as pessoas, principalmente que a gente não tenha contatos. Então, são modelos de negócio que a gente precisa de entender que não vão afastar o ser humano do outro ser humano, mas eles precisam de criar segurança. E o que a gente tem que entender também é que a inovação faz parte disso tudo. Se a gente não se adaptar, a gente acaba se aposentando antes da hora, né? Sim. A gente precisa de entender das oportunidades. A gente tem que ser água, né? E a inovação é esse grande aliado, porque eu falo que a inovação ela está para todo mundo, desde um profissional liberal, uma manicure que queira inovar, por exemplo, criando determinados modelos de unha decorada que só ela faz. É uma inovação que ela pode criar até um diferencial de mercado. Você estava falando mais cedo sobre esse destaque no marketing, né? As empresas, né, as grandes companhias, elas ficam criando esses conselhos de administração, né? Criando essas ideias fora da caixinha justamente porque inovar está no DNA delas. Então, muitas empresas, né, têm aquele padrão, nossa, eu recebo somente em dinheiro, então eu vou ficar recebendo em dinheiro o resto da vida. Você já está lá em criptomoeda e o cara só tem um único meio de pagamento. Então, quando a gente atribui a inovação a questões de ajustes do seu negócio, que pode estar desde a forma que você compra a sua matéria-prima, até mesmo a hora que você entrega. Por exemplo, eu citei agora a manicure, mas nós podemos falar o segmento de roupas. Eu já vi lojas que têm algumas formas de embalagem que elas criam ali quase que um mimo junto da embalagem. Ou seja, você agrega valor
Porque você não entrega só aquele produto que está sendo comprado. Ah, não, eu vou preferir aquela loja, porque aquela loja me dá um algo mais. Uma outra empresa que inova muito, que eu falo aqui, por exemplo, a Socila, salão de beleza. Estou falando porque é da minha amiga, eu posso falar marcas ou não? Pode falar marcas, claro. Posso. A gente está aqui, não tem propaganda, Desculpa, não. Tudo vale. gente. Tudo Mas vale. a Socila, por exemplo, quando você senta para você lavar o cabelo, você acha que você vai sentar para lavar o cabelo igual em qualquer salão. Só que você senta, você ganha uma massagem capilar, que eu vou falar para você, meu amigo, dependendo do grau de cansaço que você tiver, você até dorme na cadeira. É uma inovação que ela gasta apenas 5 minutos a mais para lavar o cabelo da cliente e a cliente sai dali com uma experiência muito mais interessante, às vezes até valorizando mais a lavação do que a escova, e ela consegue ali gerar uma experiência que conecta o cliente dela. Então, a inovação, né, eu gosto de falar o que não é inovação. Inovação não é invenção, inovação não é raridade, inovação não é apenas tecnologia, sendo a tecnologia uma ferramenta de inovação, certo? Então, eu acredito na inovação como uma forma de você, o tempo inteiro, poder melhorar o seu negócio. Carolina, você colocou de um jeito, tem uma frase que eu tenho usado muito aqui, e já há algum tempo eu repito ela sempre, que é aprender a desaprender para aprender novamente. Porque, na realidade, a gente não desaprende o que a gente aprendeu, os conceitos, o que trouxe a gente até aqui. Mas a gente tem que aprender as novas entregas. Sim. As novas entregas, elas precisam de agora estar no protocolo do Covid. Mas ela também pode ter entregas que surpreendam os clientes, né? Sim. E isso pode significar inovação. Sim, né? São as oportunidades. As empresas têm investido, por exemplo, em cheiro. Muita, né? Hoje você tem os perfumistas desenvolvendo cheiros próprios para determinadas marcas. O bar já se tem muito isso no comércio aqui. Algumas lojas praticam cheiros específicos, o que conecta olfativamente o cliente, é uma inovação. É uma inovação. E conecta aquele cliente àquela marca, criando nele uma sensação única daquela marca. E é um negócio que vai para a memória, né, do cheiro. Seu subconsciente. E aí, né? depois, se você perceber aquele cheiro, você vai lembrar daquela loja. Exatamente. Vai lembrar daquela comida, vai lembrar daquilo tudo. E você colocou um negócio também, quando você me mandou o nosso roteiro, né? Apaixone-se pelo problema e não pela solução. Sim. Isso tem tudo a ver com aquilo que a gente está vivendo agora, porque se a gente aceita que a gente tem um problema, fica muito mais fácil de resolvê-lo, né? Agora, se a gente simplesmente acha que o mundo foi contra a gente e que a gente não precisa de ser resiliente na hora de acordar e de brigar de manhã cedo, a gente vai para uma outra direção, né? A gente precisa de acordar com muita energia, né? Com certeza. E hoje, a gente teve uma reunião de alinhamento que toda semana a gente tem com esse determinado cliente. É um grupo, a gente está tentando alinhar a cabeça e a cultura de todos os gerentes. Então, chega lá, né? Ó, tem 5 problemas, ó, outro, ó, tem 2, ó, hoje eu não tenho nenhum, tô de boa. Eu falei, gente, quem não conversa de problema não resolve problema. Então, vamos conversar antes que eles estejam instalados de uma forma que a gente não consiga resolver, né? E vamos trabalhar o preventivo. Então, é o que a gente também, pegando esse gancho, né, trazendo para a proposta do nosso balcão cidadão aqui jurídico, é justamente o que a gente se propõe. Trabalhar essa advocacia consultiva pré-problema para quando instalado aquele cidadão comerciante, o industriário, que não seja segmento móveis, né? Porque, gente, lembrando, a Silbar atende a todo segmento industrial, indústrias de confecção, indústria alimentícia, que estão perdendo a oportunidade de estar aqui conosco, tendo essa contribuição dessa equipe fantástica que nós temos aqui hoje, que esse rol, né, os nossos portfólios aí de produtos e serviços foram atualizados, né? E tem muita coisa interessante para indústrias de outros segmentos que não sejam móveis, que fica a cargo do Intercind. A Caroline está colocando com muita propriedade, porque ela também é diretora aqui, como eu sou diretor, né? Sou vice-presidente, sou primeiro-damo aqui da Arcil. Eu adoro esse cargo de primeiro-damo, né? E ela está colocando com muita propriedade uma condição de inovação da associação, que foi o balcão jurídico, né? Isso. Que está ela em parceria com o outro diretor também, que é o Ananias, e é uma inovação
que facilita a vida das pessoas. Porque como é que você vai achar um advogado predisposto a te atender para fazer uma consulta, e até que você identifica, que você se posiciona, você criou quase que um compromisso de contratá-lo. E aqui na ACIL você pode vir expor o seu problema, conversar tecnicamente da questão jurídica e até sair com alguma direção, né? Isso, esse acolhimento, né, esse atendimento primário que a Silbar, né, a convocação da presidência, né, foi justamente a gente criar aqui um hub, um movimento, né, esse balcão cidadão, onde a gente não exclui quem não é associado, quem é associado, e óbvio, né, a Silbar quer todos conosco para que nós possamos também desenvolver projetos juntos. Né? A partir do momento que a gente tem uma associação forte e uma associação que realmente tem capilaridade em todos os segmentos que ela abrange, nós conseguimos ter mais força em termos sindicais, em termos, né, da própria Federaminas, que a todo momento, né, nos apoia, e somos um braço, né, desse movimento maior que a Federaminas, né, nos outorga aqui. Nós temos esse papel fundamental de localmente impactar os empreendimentos, comércio, indústrias que não sejam do segmento moveleiro, para que a gente consiga conectar nesse novo normal, trazendo para vocês ideias de inovação, ideias que podem, né, solucionar dores aí que pode ser da mais simples, né, Pedro? Carolina, como um conflito entre trabalhador e a consulta do empresa. balcão jurídico, ela pode estar em vários lugares, então. Ela pode vir, a pessoa pode vir consultar para ter uma ideia nova de inovação, ela pode ter uma dúvida, uma questão jurídica, ela pode ter uma questão de acordos que ela precisa de fazer. Então, são vários temas que quem tiver alguma dúvida pode vir aqui na ACIL conversar. Essa agenda não é em qualquer horário, ela precisa de ser pré-agendada, e aí dentro dessa pré-agenda vai ter uma disponibilidade, você vai ser informado, e você pode vir aqui discutir sobre, eu quero levar uma ideia para startup, a gente tem solução para isso. Eu quero discutir um problema jurídico, eu tenho solução para isso. Eu quero implementar um protocolo de biossegurança, como é que eu faço? Também tem condições de resolver aqui no balcão jurídico. O portfólio, né, de atendimento desse balcão, que acontece toda segunda-feira, das 8h30 ao 12h30 aqui, está realmente requintado. E, num segundo momento, né, se a gente vê que a demanda por essas startups, por essas empresas nascentes, por todo esse movimento ainda das empresas tradicionais, que elas queiram, né, nos trazer essas ideias, a longo prazo a gente vai validar a possibilidade de pré-incubar essas ideias aqui e começar a fazer desenvolvimento com elas a ponto, né, de colocá-las, como se diz, no esquema para investimento. Então, esse aí é o nosso propósito aí a longo prazo com esse balcão, que a gente vai, né, é um processo, justamente, a gente está no momento ainda de entender a cultura, né, o grau de maturidade com esse processo inovativo. O que a gente está fazendo aqui hoje é um processo de sensibilização e aculturação para a gente nivelar a nível local e regional esse entendimento sobre o que é inovação, para quando a gente chegar com a temática tecnologia, aqueles que entendem que a sua solução, a sua empresa, o seu negócio, o seu comércio conecta com aquelas ferramentas, ele se sente muito mais confortável em dizer, olha, isso é para mim, isso não é para mim. Eu vou inovar de outras maneiras. Eu assisti ontem uma palestra, né, do Sebrae também, mas naquele evento que eu te mandei, né, sobre criar um aplicativo sozinho. E é incrível, né, como a tecnologia virou uma commodity, né? É comum, todo lugar você tem tecnologia, mas se esquece do óbvio, principalmente essa questão atendimento, né? Então, atendimento ainda continua sendo fator quase que fundamental no processo de venda. E aí a venda só acontece se você atende bem. E volta a lembrar, a gente teve um curso aqui, foram 33 pessoas assistindo, foi um sucesso, a Miúcha foi
fantástica, né? Não foi um curso só, porque a Didi estava lá apoiando, teve uma aula de teatro e foi muito ovacionado, rico, né? Muito rico mesmo. E provavelmente a gente vai ter isso daqui um mês novamente. Essa parte do atendimento, ele é fundamental, seja o atendimento físico ou o atendimento virtual, que faz parte dessa condição da gente estar aqui, de estar inspirando as pessoas a mudar. E aí, tem umas inovações que estão acontecendo no mundo, e aí eu vou estar provocando um pouco a Caroline também, porque as mulheres estão tomando conta do mundo, isso é um fato, né? E agora a gente vê uma sorrateira, né? A gente vê uma funkeira que se tornou investidora da XP e se tornou do conselho da XP. A XP, para quem não conhece, é uma fintech que é quase um banco. Ela é um lugar de investimento de bolsa de valores, ela é tratada como um banco, e hoje tem uma funkeira. Às vezes a gente tem um preconceito, né, com a nova música, e às vezes você pode não gostar, mas as pessoas estão fazendo sucesso e tem público. E essa funkeira, que é a Anitta, ela hoje está representando as mulheres. Né? O Nubank, desculpa. O Nubank. É porque esse negócio da XP e da Nubank são duas fintechs, né? Que são. O Nubank, inclusive, ele tem o cartão roxo, né? Que faz toda a diferença para as pessoas, até tirar foto e fazer selfie, né? Conta um pouquinho o que você entende dessa condição e como é que você acha que as mulheres estão se posicionando. Bom, vou usar, né, assim, alguns exemplos. Por exemplo, né, fiquei sabendo esses dias na live que eu fiz com a Pamela, lá de Dubai. Eles têm uma premissa lá que quer alguma coisa bem feita, dê para uma mulher resolver. Então, a mulher, ela é criativa por natureza, ela é um ser multiplicador, ela é criativa, ela é inovadora já por essência. Então, o que acontece? Vamos citar, primeiramente, o posicionamento das mulheres nesses conselhos de administração. Grandes companhias têm buscado pessoas que não são do segmento para poder compor conselhos que vão tratar sobre inovação, sobre criatividade. E não é a primeira vez que a Anitta, né, tem esse histórico aí de conselho de administração. Ela já é da Ambev, da Skol Beats, da Beats, né? Então, a Anitta já compõe desde 2019 o conselho de administração da Beats, da Ambev. Então, ela já tem um histórico, ela é empreendedora, ela é administradora dos próprios negócios. E todas essas ideias, né? Por exemplo, hoje ela está trabalhando no mundo game. Então, ela está investindo ou sendo investida, né, por programadores de games, porque ela está criando personagens para poder estar no mercado de criptomoeda, no mercado que ainda não se explora muito. Então, a Anitta, né, assim como Bianca Boca Rosa, que todo mundo sabe, e outras mulheres aí, eu separei outros nomes, deixa eu ver, tem o Anitta, Caíto da Chili Beans, que não é só Chili Beans, o cara trouxe o Shark Tank para o Brasil. A Sabrina Sato, que tem empresas junto com a irmã, ligadas à administração e impulsionamento, publicidade de outros artistas. Então, principalmente nesse movimento musical, é uma área que a gente ainda vê pouca inovação, mas a Silba promoveu uma inovação tremenda. Porque com a ausência de eventos e abertura de bares e restaurantes, os músicos não tiveram outra opção. As lives da internet não se conectaram tanto na nossa região. Então, esse trabalho que migra, né, que mescla o social / econômico / inovador, que foi criado pela Silba com Vencendo com música e arte. Com música, isso é fantástico, porque isso tem toda a pegada do S e do G, né? Do ESG, do ASG, que é Ambiental, Social e Governança, que é o que toda instituição e empresa tem buscado. A gente fala que isso eram coisas de grandes companhias, mas, por exemplo, o Grupo Legalizar se preocupa com isso. Eu tento trazer esse conceito para a Silba, para a gente aplicar aqui nas mentorias, e até mesmo entre, né, nós criando networking, experiências.
esse benchmarking, né, que tanto se fala, que na verdade é você sair da sua zona de conforto e ir lá no outro que trabalha com salão de beleza e ver o que ele faz de diferente, que ele consegue conectar, que você pode trazer essa inspiração para o seu negócio. Mesmo ele não tendo nada a ver com aquilo. Essa condição da zona de conforto, ela vai trazer uma outra coisa. Eu já fui informado aqui pelo Felipe que o meu celular tá acabando a bateria ali, foi uma falha. Ele ainda vai ter uma bateria, talvez ele funcione até o final. Mas a gente, de qualquer forma, tá com a câmera... Hein? No Facebook continua online. E a gente está há 15 minutinhos também. E esse evento que a gente está fazendo, ele também vai estar no YouTube. Então, quer dizer, é um conteúdo que a gente quer que as pessoas se apropriem dele, se apropriem da ACIL, para que tudo aconteça nessa forma inspiradora, né? A gente precisa de sair da zona de conforto, com certeza. E uma das coisas que a gente falou aqui da Anitta, a gente tem que falar também do local, né? A minha função de primeiro-dama, a Isabel está aqui à frente da ACIL, é a segunda presidente, né? Teve a Jovita, que foi a primeira presidente, e então ela foi desbravadora num tempo. A Isabel já chega numa época que as mulheres estão muito mais empoderadas, ela também está lá à frente e líder lá do supermercado, quer dizer, ela também já vem impondo a administração dela como pessoa. Eu vejo que você também, no Grupo Legalizar, faz isso de forma maestra, né? Organizando não só o Grupo Legalizar, mas várias outras atividades, e isso a gente precisa de levar para as pessoas, que a inovação não está só no jeito de fazer, mas a gente acreditar também que as mulheres têm essa condição de levar coisas do mesmo jeito que os homens. Agora a gente não tem mais essa distância, eventualmente as mulheres são mais focadas, né? E aí a gente precisa de aprender também a ter esse foco, porque senão a gente vai ficar para trás. E quem tem, né? A Camila Farani fala que é uma Shark Tank, que é uma grande mentora aí de negócios, né? Ela fala, ou você é ponto com ou você é ponto ou você é ponto fora, ou seja, se você não está no digital, você não é ninguém. Eu discordo, ouso discordar. Porque a gente sim precisa estar no online, mas a gente ainda tem muita coisa que ainda funciona, né, no analógico, que dá para inovar. E para aqueles, né, que ficam se perguntando, meu Deus, não tenho ideia, não consigo enxergar, faça uma coisa simples. Pergunte um colaborador. Se você fosse dono dessa empresa, como você resolveria esse problema? E até mesmo caixinhas de reclame aqui. A gente perde a oportunidade, e esse momento mais do que nunca, é uma oportunidade da gente ouvir o nosso cliente, ouvir o nosso colaborador, né? Ter essas caixinhas de sugestão, de perguntas, principalmente as empresas que ainda não entendem qual que é suas forças e suas fraquezas. Carolina, você falou tudo agora. Eu achei que foi legal demais essa questão de ouvir. E a internet nos permite isso, porque as pessoas elas tendem a serem mais críticas na internet. Sim. Então, ter um perfil lá que a pessoa possa chegar lá e contar a experiência dela, e contar se ela ficou satisfeita ou não. Ou você, mesmo sem ter a sua marca, entender o que os seus clientes estão falando, ou da sua marca, ou dos seus concorrentes, pode te dar um benchmark. É uma comparação do que está acontecendo. Então, pesquisas de internet simples, né? Você começa... Né? A gente tem que começar a ter esse olhar crítico para o nosso negócio. Seja ele qual for. Né? O que todos os dias de manhã eu acordo e me pergunto o que eu posso fazer para melhorar a minha operação, o que eu posso fazer para melhorar a vida do meu cliente, o que eu posso fazer para melhorar a vida da coletividade a qual se serve daqueles meus préstimos, por exemplo, fazendo esse trabalho social aqui na Silbar, assim como eu estou, né, lançando o projeto de inovação, que é um projeto de minha autoria no Intercind, que pretende, né, ter a capilaridade nesses 22 municípios, fazendo ampliação do polo. Esse projeto no Intercind, ele pretende levar um conceito de startup para que essas ideias se transformem em produtos ou em empresas. Na verdade, são 6 eixos temáticos, dentre eles o incentivo ao empreendedorismo, inovação e tecnologia. Não necessariamente a gente acampa apenas os novos negócios nascentes, as empresas tradicionais que querem se utilizar dos benefícios, e a nossa cerejinha do bolo é a criação dos produtos de origem ubaense, origem geográfica.
que é o que a gente vai fazer juntamente ao INPI, para que a gente consiga, né, elevar a performance dos nossos produtos e a competitividade do polo, tentando levá-lo aí ao primeiro do país. Além, então, de trabalhar a questão da produção, vai ter um trabalho também na questão de marketing, para estar desenvolvendo políticas de importação e exportação, incentivo e fomento ao empreendedorismo, inovação e tecnologia, trabalho logístico de logística cooperada, treinamentos, capacitações, certificação de produtos de origem e o sexto, que eu não estou me lembrando bem agora. Mas são eixos temáticos muito interessantes, que tem tudo a ver também com o novo normal, né, direcionado especificamente para a indústria moveleira ou a cadeia produtiva dela. Para participar desse, tem que ser associado do Intercind ou não? Tem que ser associado ao Intercind, e a novidade, a inovação é que estão criando tickets, né, taxas diferenciadas para associativismo daquelas empresas nascentes, por exemplo, indústrias que estão nascendo agora e que precisam, né, não tem condição de pagar a mesma coisa que uma grande empresa. Então, se criou, né, um diferencial para que essas empresas consigam se sentir incentivadas a entrar, que a parte financeira não seja uma barreira, digamos assim. Então, eu acho que vale um convite. Já que lá no Intercind está focado na indústria moveleira, que já tem a FEMUR, que é um grande empreendimento de publicidade, né, do nosso polo moveleiro, da capital mineira da indústria moveleira, a gente poderia estar trazendo para a ACIL, para um ambiente de serviços, de varejo, de inovação. Teve aqui o Rafael, da Solução Delivery, que é um empreendedor de inovação. Super empreendedor. E ele é um concorrente do iFood. Exatamente. Local, com muita penetração e divulgação. Concorrente. É um concorrente do iFood. Quer dizer, ele esteve aqui, foi super carinhoso com a ACIL, veio aqui mostrar do exemplo que ele tem e do compromisso que ele tem com os clientes dele, né, que são aquelas pessoas que estão levando, através do Solução Delivery, o produto até o cliente. Então, ele contou muito disso, né? Que é uma forma inovadora de acontecer. Carolina, a gente está chegando agora no final e eu gostaria de voltar um pouco ao balcão jurídico, que eu acho que é um produto fantástico da ACIL. Sim. E agora a gente ainda mostra para as pessoas que elas podem vir aqui fazer consultas jurídicas, claro, de acordos jurídicos, de relacionamento entre CNPJ e CNPJ, ou de CNPJ com CPF, né? Consumidor, com consumidor, né? Porque tem relações de consumidor que a gente precisa de se ajustar. E agora, a gente poder, já que se apropria... Até funcionar como um balcão de mediação. Porque a gente sabe que nesse momento, né, nós temos já um judiciário com uma taxa de 74% de congestionamento de processos, só em primeira instância. Então, nós temos um segundo momento, a questão do distanciamento social e eventual, né, não funcionamento físico do PROCON e outros segmentos. Agora, graças a Deus, né, estamos recuando para a onda amarela, mas, né, a gente pretende realmente assim, tentar ser um mediador também de conflitos nesse momento em que, né, a gente também não está podendo muito, né, não... me desculpem, né, com todo respeito, e data máxima vem, né, infelizmente, o judiciário não tem correspondido à rapidez com que a dinâmica dos negócios vem acontecendo. Essa condição significaria ser extrajudicial, né? Isso, a soluções extrajudiciais. Que teriam algum valor, né? Tem valor. Tem valor. Tem valor porque você redige documentos, né, de acordos. Esses documentos são sacramentados, podem ser levados à homologação simplesmente no judiciário, retardando, né, algumas etapas que são mais custosas em todos os termos, tempo e dinheiro para o empresário. E o custo da justiça também é alto, né? Porque é uma representação diferente. Então, ter uma mediação também pode ser importante. Então, o balcão jurídico, ele é uma inovação, é uma condição que a ACIL leva para os seus associados e não associados de virem aqui e de tentar resolver de forma mais rápida. Então, eu já venho agora fazendo a parte de agradecimento, novamente agradecendo a presidente Isabel Vieira, que tem feito aqui Gratidão, na ACIL tudo.
um ambiente fantástico da gente estar produzindo, né? Também agradecimento à equipe do Sodré, do Banils, que tem feito todo esse carinho, né, de criar esse ambiente do estúdio e preparar aqui. É claro que aqui hoje ainda tem alguns detalhes da Didi, que hoje não veio porque tinha um outro compromisso, mas também tem dado Nos seus deixou, pitacos. Didi, estamos com saudade de você. Pois é, exatamente. E lembrando que a gente está aqui na quarta-feira que inspira e a gente tem sempre um tema para levar para quem está aqui nos ouvindo, né, quem está aqui assistindo, uma ideia, um pouco do que pode ser feito diferente para sair da zona de conforto, que aprender isso. A gente precisa de aprender sempre. Porque quando a gente deixa de aprender, a gente se aposenta, né? E a gente não está aqui para aposentar, não. A gente está aqui para continuar, né, Carolina? Ideia tá pipocando aqui na cabeça. Exatamente. A gente tem muito para ensinar, a gente tem muito para aprender, No tem mundo muito para das trocar. startups, ideia não vale nada. Mas no mundo da inovação, ideia é tudo. Porque você pode conseguir resolver problemas muito, muito grandiosos com pequenos ajustes, como eu disse, né? Para uma questão de você ter uma visão diferente. Eu, por exemplo, eu fui uma empresária, né? Uma empreendedora solitária por muito tempo. Então, quando você descobre um hub onde você pode conversar com pessoas que têm mesmos problemas parecidos, onde você pode ter conteúdos que se conectam com as principais questões que você enfrenta no dia a dia empresarial, você se sente mais empoderado, e esse é o nosso papel aqui na associação, né? Empoderar o comerciante, empoderar a indústria, que é dos segmentos que a gente atende, para que vocês consigam cada vez mais aumentar a performance empresarial de vocês, né? Não só em um, mas em vários negócios que vocês derem conta aí. Obrigado, Carolina. Foi um prazer estar aqui com você. Igualmente, que a gente foi repita excelente. isso mais vezes, né? E vou terminar com uma frase que está muito em cima do que ela falou ali da startup. A gente precisa de errar muitas vezes para a gente poder acertar. Esse é o conceito do que a gente tem feito, né? Sair da zona de conforto. E quanto mais a gente errar, significa que a gente aprendeu mais e que a gente vai, em algum momento, estar acertando. Obrigado pela audiência aí e até quarta-feira que vem. Obrigada, Pedro. Obrigada, Isabel, a Silbar. Venham, que eu tenho certeza que você vai ser realmente acolhido. E você, empresário, é a nossa razão, o nosso propósito de estar aqui. Né, Até Pedro? como empresários, né? Com certeza. Vamos juntos. Felipe.